Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Graça e paz, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de recapitulação da Escola Sabatina. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade às recapitulações da lição de 1º e 2º Coríntios, da nossa lição da Escola Sabatina. E o tema de hoje, o tema da lição dessa semana, é sobre o amor, baseado ali em 1 Coríntios, no capítulo 13. Algo muito interessante, é algo que realmente, assim, eu gostei bastante da forma como a lição tratou esse tema, da forma como a lição tratou o texto bíblico nessa semana. Não que eu tivesse gostado das outras, né? Não que eu não tivesse gostado, né, das formas anteriores. Só que a forma como a lição tratou o texto bíblico essa semana, né, na forma como foi tratado, é algo que eu senti assim, muita proximidade com aquilo que eu quero trazer aqui no canal, que eu quero continuar trazendo aqui no canal, que é nós estudarmos o texto bíblico ali com profundidade, dentro do seu contexto, resgatando os reais sentidos do porquê eles foram escritos. Como eu já disse, não é que a lição não fez isso, a lição de fato fez, só que a gente percebe que nesta semana o estudo tem sido muito mais aprofundado em um único capítulo. A gente consegue inclusive explorar com maior riqueza, né, os detalhes ali do capítulo bíblico, das palavras, do significado delas. Então foi muito enriquecedor. E se você chegou até aqui, né, se você já não me conhece, né, ou se você já está frequente por aqui, independentemente, mas se você não é inscrito aqui no canal, eu já peço que você se inscreva, porque eu estou preparando muitos conteúdos, eu quero lançar vários conteúdos agora aqui no mês de agosto, sobre como nós estudarmos a Bíblia com profundidade, a importância de nós, enfim, né, dedicarmos o tempo nosso para estudar a Bíblia. E você me ajuda muito se inscrevendo aqui no canal. Eu tenho aqui para o mês de agosto, né, meu canal tá com... Quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô gravando no dia 6 de agosto, é uma quinta-feira, né, porque eu tenho um hábito, eu gosto de pegar o vídeo da lição e de lançar ele no sábado, que a gente começa a estudar a lição, para que você tenha uma semana inteira para você poder ver meu vídeo, recapitular, ver com antecedência, né, qual vai ser o tema da lição, não tratar só como uma recapitulação, mas seria muito bom, por exemplo, se logo no sábado, geralmente um dia mais tranquilo, né, tem ali, a própria lição já é mais reduzida, né, dá uma pequena introdução, seria muito legal se você já no sábado, você pegasse os vídeos da lição que eu estou trazendo aqui para você estudá-lo, e aí você já tem uma visão geral do que a lição vai trazer, e isso com certeza vai tornar o seu estudo pessoal da lição muito mais enriquecido. Né? Você vai conseguir ver ali a lição de outra forma, porque você já tem uma visão geral que eu estou trazendo aqui. É um dos meus propósitos de trazer o vídeo aqui já no sábado, né? Para a gente ter essa visão geral ao longo da semana. E aí, ao longo desse mês de agosto, eu quero trazer outros conteúdos, e eu tenho uma meta, né? Como eu falei, eu estou gravando esse vídeo no dia 6 de agosto, é uma quinta-feira, né? Para eu lançar agora no dia 8 de agosto. E no mês de agosto, eu tô quase com 100 inscritos aqui no canal. E uma das minhas metas que eu tenho aqui para o canal é, no mês de agosto, eu atingir 150 inscritos. Né? Isso vai me ajudar muito. E você se inscrevendo aqui no canal já é uma forma de você me ajudar com isso. Então vamos lá. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar de fato a recapitulação da lição dessa semana. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pela vida, te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco e porque, através da lição da Escola Sabatina, a Tua Palavra tem sido exaltada e queremos, Pai, que através do estudo da Tua Palavra nós venhamos ser transformados de fato, que possamos refletir em nossa vida aquilo que o estudo da Palavra nos traz. Pedimos tudo isso e que Teu Espírito Santo nos guie, em nome de Jesus. Amém. Se você me vê se mexendo aqui, né? Quando eu tô gravando aqui, tem uns mosquitinhos aqui que tá pegando aqui minha perna, mas não se preocupe não, né? Faz parte de gravar aqui ao ar livre, né? Então vamos lá, meus irmãos. A lição dessa semana, o foco dela foi no capítulo 13. Capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre o amor. Esse capítulo ele já foi abordado na lição da semana passada, tratando de dons espirituais, mas a lição deu uma preferência muito boa de nos aprofundar no conteúdo desse capítulo. E eu entendo, eu acho que eu consigo entender a motivação do autor da lição, porque o que é que eu julgo que foi a motivação, né? É porque esse capítulo, ele é um dos capítulos mais mal interpretados das Escrituras, né? É um dos capítulos que as pessoas mais tiram do contexto, que as pessoas mais colocam as suas próprias ideias, né, sobre o capítulo, justamente por não entender o que é o amor que está sendo trazido no capítulo.
Enfim, eu entendo que o autor quis trazer, né, esse capítulo de uma maneira mais explicada, para que realmente a gente se volte ao que o texto bíblico tem a dizer. Ao longo desse mês de agosto eu vou trazer mais vídeos falando sobre isso, né, da gente interpretar a Bíblia com seriedade, mas isso aqui já é uma introdução do que vem por aí. E aqui, irmãos, por que Paulo, né? Agora vamos, eu falei da intenção do autor da lição, né? Agora vamos lá para o tempo de Paulo, dentro do contexto dos coríntios, né? Por que Paulo, ele dedicou um capítulo exclusivo da Bíblia, né? Um capítulo inteiro, ele dedicou uma parte ali da sua carta aos coríntios, dedicado somente ao tema do amor. Por que Paulo fez isso? No capítulo 12, a gente percebe que Paulo ele começa a introduzir o tema dos dons espirituais, né? Dentro ali da carta, né? Por que Paulo está fazendo isso? Porque Paulo, ele recebe dúvidas, né? Isso a carta aos Coríntios ela nos mostra que Paulo ele recebe perguntas dos irmãos, mas também Paulo ele fica sabendo que dentro da igreja estava ocorrendo divisões, etc. e tal. E Paulo observa que o tema dos dons espirituais estava causando divisões. A gente viu isso no estudo da lição da semana passada. E aí Paulo, lá no capítulo 12, ele vai falar do que realmente são os dons espirituais, dos objetivos dos dons espirituais, né? Já lá no capítulo 14, Paulo ele trata de maneira mais específica 2 dons em específicos que Paulo via que estavam causando divisões na igreja, né? E Paulo ele também percebe dentro da igreja de Corinto que aquela era uma igreja que eles tinham muitos dons. A gente inclusive vê isso no primeiro capítulo de 1 Coríntios, que era uma igreja repleta de dons, mas era uma igreja que não sabia executar os dons. Era uma igreja em que, conforme a gente vai percebendo ao longo da carta, né, era uma igreja que estava com brigas, era uma igreja que estava com picuinhas, com o irmão querendo se sentir superior ao outro. E aí Paulo ele dedica um trecho da carta dele especificamente para o tema do amor. Por quê? Porque Paulo observa que o amor ele era a forma de resolver todos aqueles problemas. Que se os irmãos amassem na forma como ele está falando aqui, né, do que é o amor, conforme ele está falando aqui na palavra, conforme é o amor, não na forma como a gente interpreta o amor, Paulo ele observa que se os irmãos de fato agissem com amor, que a gente entende que é o amor de Cristo que está sendo refletido aqui em 1 Coríntios capítulo 13, os problemas da igreja iam ser sanados, os dons espirituais iam ser utilizados da maneira adequada, né? E a igreja prosperaria se a igreja tivesse amor. E aí, é por isso que Paulo está escrevendo esse capítulo, né? É isso que a gente pode entender. Paulo está escrevendo sobre o amor porque ele via justamente que a falta de amor dentro daquela igreja estava causando problemas. Muito provavelmente, se Paulo ele fosse tratar de situações nas nossas igrejas hoje em dia, Paulo iria usar uma abordagem semelhante, porque a gente percebe que dentro da igreja nós temos conhecimento, nós temos doutrinas, nós temos materiais, nós temos, às vezes, as melhores motivações, mas às vezes também a gente percebe que falta amor. O amor que Paulo está falando aqui, né? E a gente percebe isso lendo a carta. Quando eu fui ler a carta, isso é um dos pontos que eu também trago aqui no canal, de que o nosso estudo bíblico não deve só para a gente adquirir informação, não somente para a gente adquirir entendimento, mas nós precisamos ser transformados. E eu mesmo, conforme eu estava lendo, estudando esse capítulo aqui para trazer a lição, né, eu fui percebendo o seguinte: Senhor, eu de fato preciso orar mais para que esse amor que Paulo está falando aqui seja manifestado na minha vida. E que a gente entendendo esse capítulo, né, a gente entendendo como Paulo está trazendo esse tema, a gente se policia mais ao longo da nossa vida para que a gente possa agir conforme o amor do Senhor. Então, essa aqui foi a motivação. Paulo viu uma igreja que necessitava do amor, ser guiado pelo amor de Cristo para que os problemas ali fossem sendo resolvidos, né? No contexto aqui, mais especificamente, o uso dos dons espirituais, mas claro que a gente entende que isso se aplica para toda a situação da igreja, né? E aí, a parte principal que a lição nos traz é 1 Coríntios do capítulo 13, dos versos 4 ao 7. A lição ela nos traz que aqui é o núcleo do que é o amor, né? O núcleo do que Paulo está querendo trazer como amor. Por quê? Porque é aqui onde Paulo vai dizer o que o amor é, o que o amor não é, e Paulo ele dá as características, né? E eu quero convidar você, não sei se você está aí com a sua Bíblia, se você não estiver com a Bíblia, não tem problema, você me ouve, né? E eu vou fazer aqui a leitura, eu estou usando a
a NVI, né? Eu acredito que ela tem uma linguagem mais fluida. Vou começar a utilizar ela aqui nos vídeos com mais frequência. Então vamos fazer a leitura. 1 Coríntios, capítulo 13, eu vou começar a partir do verso 1, que diz assim, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Vou parar por aqui. Uma coisa interessante que Paulo está trazendo aqui é o seguinte, que muito embora nós possamos ter boas intenções, que nós possamos ter uma atitude assim, até vamos colocar aqui, miraculosa, na expressão de um dom, que é o que o Paulo fala ali no verso 1, né? Ainda que eu fale em línguas, né? Se referindo ao dom de línguas, que ele abordou no capítulo 12 e aborda no capítulo 14 também. Ainda que ele tenha o dom de profecia, ainda que ele tenha o dom de conhecimento, né? Ele diz isso no verso 2, ainda que ele tenha fé, e ainda que ele seja uma pessoa extremamente caridosa, né? Generosa, que ele doe ali seus bens aos pobres, etc., se ele não tiver o amor, tudo isso é inútil. Tudo isso de nada vale. Por quê? Porque, irmãos, sem o amor que Paulo está falando aqui, eu vou já trazer o que seria esse amor que Paulo está falando aqui, mas sem o amor que Paulo ele cita aqui, as nossas motivações são egoístas. O amor de Cristo precisa realmente transformar o nosso coração, as nossas intenções, para que as nossas intenções não sejam egoístas. A gente percebe que, por exemplo, Paulo, ele quando cita o dom de línguas, isso a gente vê no capítulo 14, Paulo ele percebia que o dom de línguas estava sendo usado para engrandecimento próprio e tinham pessoas que queriam o dom porque elas queriam, digamos assim, se sentir espirituais, como se o dom de línguas fosse o significado de ser uma pessoa espiritual, né? Às vezes até no sentido assim de uma soberba, sabe? Paulo ele percebe que as boas atitudes que poderiam existir na igreja de Corinto, como por exemplo ser uma igreja com muito conhecimento, Paulo fala isso ali no capítulo 8, né, que muitos membros ali da igreja tinham conhecimento, mas era um conhecimento que não edificava. Não era um conhecimento que edificava. Por exemplo, Paulo aqui, como eu citei aqui o capítulo 8, né, Paulo ele diz assim, ó, nós sabemos que temos o conhecimento traz orgulho, mas o amor, ele edifica. Perceba, Paulo ele está abordando no capítulo 13 coisas que ele já abordou em outras cartas, né? E Paulo está dizendo, ó, sem o amor, as melhores virtudes, as minhas melhores ações, se eu não tiver o amor, elas são inúteis, porque elas podem ser egoístas, elas podem ser deturpadas, como é que estava acontecendo na igreja de Corinto, e a gente precisa do amor de Cristo. E o que é o amor que Paulo está falando aqui? Irmãos, a lição deixa muito clara que Paulo ele usa especificamente para amor, aqui nesse capítulo, uma palavra, né, um verbo que seria ágape, né? A palavra que Paulo usa é a palavra ágape, que é um amor, que ele é um amor, vamos colocar aqui, um amor divino, sabe? Por que isso? A gente precisa entender, né, que o Novo Testamento, ele foi escrito na língua grega, especificamente um dialeto chamado koiné, grego koiné. É um dialeto, é um tipo de grego que ele não é mais falado, mas era como se fosse assim, a língua mundial na época de Paulo, né? Tinha um latim também, mas o grego koiné era uma das principais línguas que existia ali na época de Paulo. Como se fosse quase um inglês nos dias de hoje, vamos colocar assim. E no grego, né, existem diferentes palavras para significar amor. Só que quando a gente traz para o nosso idioma de português, muitos deles são traduzidos só como amor. É a mesma... O que é que eu quero dizer? Em português, amor, ele é uma palavra só, que ela tem diversos significados, né? Mas para os gregos, existiam diferentes palavras que definiam o que era o amor. Por exemplo, o amor de um pai para um filho, esse amor, né, familiar, não era o amor que Paulo estava falando aqui, muito embora na nossa língua a gente fale amor. O amor de eu gostar de uma coisa, de um objeto e tudo mais, não é o amor que Paulo está falando aqui, muito embora em português a gente use a mesma palavra. Existem diversas palavras no grego que podem representar o amor. O amor, né, vamos colocar aqui o amor sensual de um homem para uma mulher, aquele amor romântico, namorado, etc., que muitas vezes é o que utilizam para falar de 1 Coríntios capítulo 13, né?
às vezes é usado em casamentos, às vezes é utilizado para falar que o homem tem que amar a mulher. Gente, não é esse tipo de amor que o capítulo está falando. Não é. Esse amor seria o amor eros e não o amor ágape. O amor ágape é o que o Paulo está falando aqui, que é um amor que vem de Deus. É um amor que não é, digamos assim, aquele amor com características humanas, vamos colocar assim. É um amor divino, é um amor que é superior a todos esses, vamos colocar assim. E a lição deixa muito claro que é esse tipo de amor que Paulo está falando. Então, quando Paulo, a lição inclusive diz assim, ó, que o amor que Paulo fala aqui, não é quando eu digo assim, eu amo morangos, né? Eu amo minha namorada, eu amo tal coisa, ou aquele amor que a gente vê nos filmes. Não é esse tipo de amor. É um amor divino. Então, Paulo ele nos chama a atenção com esse tipo de palavra, o seguinte, que aquela igreja e a nossa igreja, para nós executarmos as nossas funções como devem ser executadas, para nós crescermos, né, como igreja, como irmãos, cumprir a obra que o Senhor nos confia, não vai ser por nossas forças, meus queridos. Não vai ser pelos nossos sentimentos, pelas nossas afeições. Vai ser unicamente pelo amor que vem de Deus. Um amor que é trabalhado pelo Espírito. E a lição deixa muito claro que esse amor que Paulo está falando, né, além de significar esse ágape e tudo mais, esse amor, ele é uma graça do Espírito Santo. É uma graça. É um dom que vem, é como se fosse assim, um presente que o Espírito Santo te dá, né? É um presente que Deus te dá para que você consiga, através dessa graça, através desse presente do Espírito Santo, cumprir todos os outros requisitos que Paulo está falando aqui, né? Ser bondoso, ser paciente, buscar o bem do próximo, amar a verdade, não se portar com injustiça e tudo mais. Paulo vai dizer que nós precisamos desse amor que vem do Espírito. Porque é esse amor que vem do Espírito que nos motiva a agir da forma, digamos assim, da forma divina como nós deveríamos agir. Não a nossa forma humana, sendo impulsionado pela nossa natureza carnal, pela nossa natureza pecaminosa, mas sendo influenciados pelo amor que de fato vem de Deus. É o Espírito Santo que derrama esse amor sobre nós. Então Paulo ele observa, inclusive, né, quando nós vamos lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo ele observa que aqueles membros, eles não eram espirituais, eles eram membros carnais. Eram membros que estavam agindo sobre suas próprias emoções, sobre suas próprias motivações, sobre os seus próprios interesses. E aí Paulo, olha a ligação que a gente está fazendo aqui. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Isso é o que eu quero trazer aqui no canal. A gente estudar a Bíblia com profundidade. A gente entender de fato o que está sendo falado dentro do contexto ali da carta. Olha que coisa, olha que relação maravilhosa. Paulo ele observa que a correção para as situações que estavam vindo dentro da igreja era uma correção que só poderia vir do Espírito Santo, motivado pelo amor que vem de Deus, né? Para que os membros não fossem carnais, mas para que os membros fossem espirituais. Os membros precisavam ser espirituais. Os membros precisavam buscar o Espírito. Os membros precisavam buscar aquilo que vem de Deus e não que vem do homem para resolver os problemas da igreja. E às vezes, irmãos, a gente quer resolver as situações da igreja como homens carnais, e não como homens espirituais, sem o amor de Deus, né? Sem o amor de Deus. Uma vez, né, eu acho que foi um pastor que ele falou pra gente, né, que um dia ele chegou numa igreja, que era uma igreja assim que evangelizava muito bem, que chamava pessoas, que batizava pessoas, mas era uma igreja que internamente parecia a igreja de Corinto. Irmãos brigando, irmãos discutindo, irmãos querendo ter preferência, irmãos formando panelinha. Aí o que é que acontecia? Quando as pessoas de fora chegavam dentro da igreja, as pessoas saíam. Porque elas não viam o amor ali. O amor de Cristo. Talvez tivesse o amor humano, o amor carnal, né? O amor de um homem para uma mulher, o amor de um pai para o filho e tudo mais, mas não tinha o amor de Cristo. E isso que nós precisamos, irmãos, o amor de Cristo na nossa vida. E aí, a gente entendendo por que Paulo escreve isso, a gente entendendo o que de fato significa amor, a gente vai entender o que o amor é e o que o amor não é. E o que é que o amor é? O que é que o amor é? Isso aí vai estar entre os versos 4 e 7, vai dizer assim, ó. O amor é paciente, o amor é bondoso.
O amor não se alegra com a injustiça, pulando ali para o verso 6, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A lição ela divide, né? Ela diz assim, o que o amor é e o que o amor não é. Com o amor a lição ela cita ali 7 aspectos. Uma coisa interessante que me veio agora aqui na cabeça é que é o seguinte, Paulo, quando ele vai falar disso aqui, Paulo ele está trazendo verbos que significam ação, né? O amor é bondoso, o amor é paciente, o amor... Me perdi aqui, né? O amor, ele... Deixa eu só ver que eu me perdi. O amor não se alegra com a injustiça, o amor se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Perceba que tem verbos aqui, verbos para dizer o que é, verbos para dizer o que não é. E ali a lição ela deixa muito claro o seguinte, que Paulo ele personifica o amor para nos trazer o seguinte, que o amor, ele personifica isso porque Paulo entende que as pessoas precisariam ter um referencial daquilo na vida, né? De como uma pessoa é através do trabalho do Espírito. Porque o amor aqui não é uma ideia, meus irmãos. O amor aqui não é algo abstrato. O amor aqui é algo prático. O amor que Paulo está falando, esse amor que vem de Deus, é algo que se traduz em ação. É algo que se traduz na forma da gente viver. É algo que se traduz na forma da gente se comportar. É algo que nos motiva para algo maior. Não é um sentimento, né? Quando eu amo a minha esposa, né, tem um sentimento ali envolvido. Né? Quando eu amo a minha filha, tem um sentimento ali envolvido. Mas Paulo ele traz no sentido de, cara, não é só um sentimento, é uma ação, tem que ter ação. A igreja tem que mostrar esse amor na prática. E como é que você mostra esse amor na prática? O que é que o amor é? O amor é bondoso. Né? E aqui só fazendo já uma ligação, tudo que Paulo está falando que o amor é, a gente vê na pessoa de Cristo. Então, Paulo diz assim, o amor é paciente. Né? O amor é paciente. O que é ser paciente aqui? Irmão, ser paciente, a lição ela deixa claro que é ser paciente com as pessoas. Ter paciência com as pessoas. E Cristo ele é paciente conosco. Cristo é muito paciente para conosco. Por quê? Cristo nos chama, às vezes a gente o rejeita. Cristo nos dá inúmeras oportunidades, a gente demora para aceitar Cristo. Cristo, quando a gente erra, Cristo é paciente de nos reeducar, de nos trazer, de nos levantar, de nos reerguer. Cristo é paciente para conosco, que às vezes a gente não é paciente com as pessoas. A gente quer dar um estudo que a pessoa aceite o batismo. A gente quer, porque a gente falou uma vez para a pessoa, a gente quer que a pessoa já entenda e viva daquela forma. A gente, às vezes, uma pessoa erra, a gente não tem a paciência para reeducar a pessoa, para instruir as pessoas no caminho correto. Perceba, muito do que Cristo é na sua bondade, e a lição traz que essa bondade, a misericórdia, estou falando da paciência, desculpa, eu passei para a bondade, né? Mas muito dos aspectos de paciência que a gente vê Deus agindo para conosco, às vezes a gente não quer agir para com as pessoas. E Paulo está falando que o amor tem que ser paciente. E dentro do contexto de Coríntios, a gente via, por exemplo, no capítulo 8 do assunto das carnes sacrificadas a ídolos, a gente percebia grupos em que um grupo, ele já tinha mais conhecimento, mas ele não tinha paciência para aquele grupo que não tinha. Começava a zombar, começava a querer se achar superior, e Paulo diz assim, olha, precisa de amor aí, viu, meu amigo? Precisa de amor. Nada adianta você ter o dom de ter muito conhecimento se você não tem um amor. E aí, outra característica, a bondade, né? A bondade, que é o que eu estava falando aqui, misturando com a paciência, mas a bondade é aquela bondade de Deus de fato, aquela bondade de misericórdia, né? de compaixão que Deus tem para conosco. Deus nos amou de tal maneira, meus irmãos, Deus nos amou de tal maneira que Deus ele deu o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Cristo se fez inferior aos anjos para vir estar conosco, para entender o que é a gente na nossa natureza humana. Olha a bondade de Deus, e a gente às vezes não age com bondade dentro da igreja. Se o irmão erra, a gente às vezes fecha a cara para o irmão, ignora que o irmão existe. Às vezes uma pessoa sai da igreja, a gente ignora que um dia a pessoa estava dentro da igreja, sabe? Perceba que a Bíblia, ela nos chama para uma transformação. A Bíblia nos incomoda e a gente tem que se sentir incomodado quando a gente estuda a palavra. A gente tem que se sentir assim, sabe, desconfortável. Porque a palavra do Senhor, a revelação do Senhor, nos revela as nossas falhas. Né? E aqui, irmãos, a gente continua
indo aqui para o verso 6, né? Diz assim que o amor ele se alegra com a verdade. Aí ele traz um exemplo de Cristo. Cristo ele se alegrava em fazer a vontade de Deus. Cristo se alegrava em obedecer aos mandamentos de Deus. O prazer de Cristo, que o comer e o beber de Cristo era fazer a vontade de Deus. Olha que exemplo para nós, que a gente tem que se alegrar com a verdade. O meu irmão ele aprendeu algo novo, meu irmão se batizou, vou me alegrar com ele. Meu irmão antes estava um pecado, agora o irmão ele está aqui na igreja, vou me alegrar com ele. E às vezes, irmãos, isso é muito notório. Às vezes a pessoa ela pode acertar 99 vezes. Se ela erra uma vez, a gente pensa mais no erro da pessoa do que nos 99 acertos que ela teve. E a palavra do Senhor aqui está o quê? Nós nos alegramos na verdade, né? Nós nos alegramos realmente com a verdade. Nós nos alegramos quando o irmão ele está crescendo fazendo a bondade do Senhor, a vontade de Deus, e nós temos que fazer isso também. Às vezes a gente se une mais para criticar do que para apoiar. Quantas lições, irmãos, quantas lições para nós. Tudo sofre. E aqui o tudo sofre eu vou falar junto com tudo suporta, porque a lição ela coloca que Paulo, é como se Paulo utilizasse as duas palavras diferentes para trazer o mesmo sentido. O tudo sofre e o tudo suporta significa assim, ter resiliência, ter realmente paciência em meio às dificuldades, em meio às provações, né? A lição ela traz isso, que Cristo, ele suportou tudo isso por nós, Cristo ele foi paciente, Cristo ele tudo sofreu por nós. E às vezes a gente não sofre pelos irmãos, né? Às vezes a gente não sofre pela nossa igreja, às vezes a gente não quer abrir mão de algo nosso pela nossa igreja. Ou quando às vezes a gente dentro da igreja, a gente não vê as coisas saindo da forma como a gente queria, como eu citei aqui, por exemplo, a gente dá um estudo para uma pessoa, a pessoa não aceita. Às vezes a gente não tem a paciência, a resiliência para entender que a pessoa também tem o seu tempo. Que às vezes que nós mesmos às vezes demoramos para aceitar algumas coisas e aquele irmão está passando por aquele processo. As coisas, irmãos, às vezes não acontecem de uma hora para outra, a gente precisa, como Paulo está dizendo, sofrer mesmo. Traz um sofrimento, traz uma angústia, né? Mas a gente precisa suportar. Tudo crer é outra característica de você crer, né? E a lição ela traz algo muito bonito, que ela diz assim, que Cristo, quando olha para o pecador, Cristo ele vê os pecados do pecador, mas Cristo ele vai além e ele enxerga o que a pessoa ela pode se tornar depois de ser regenerada. Cristo ele não só vê a pessoa ali naquele momento, naquela forma estática. Cristo ele vê o que ele pode se tornar, né, com o dinamismo do Espírito Santo atuando na vida dela, no que ela vai ser lá na frente. Então, olha que coisa linda, né? E aí trazendo para nós, às vezes, irmãos, quantas vezes eu já ouvi, às vezes até mesmo eu falei, e eu não sou perfeito, irmãos, eu tenho meus pecados, é por isso que eu estou dizendo que a Bíblia, né? A Bíblia, ela fala, a Bíblia ela mostra os nossos erros. Às vezes a gente escuta coisas do tipo, desiste de fulano, fulano não tem jeito, né? Nem Jesus na causa para fulano, né? E olha só, né? Às vezes tem uma pessoa lá na igreja que parece que não vai, às vezes é uma pessoa difícil, a gente, rapaz, isso aí... Quando Jesus voltar, esse aí não vai. Misericórdia, irmão, se fosse nós, será que a gente ia querer ser tratado assim? Será que nós iríamos querer ser tratados dessa mesma forma? De alguém olhar pra gente e dizer assim que nós somos incapazes, que nós não temos futuro, que o céu não é pra gente e tudo mais? Não é isso, irmãos. Olha como Paulo está trazendo. A igreja precisa do amor, do que adianta você ter conhecimento, do que adianta você ter a verdade, se a verdade ela é um farol que cega as pessoas. Do que adianta você ter conhecimento, você ter a verdade, se quando a boca abre para falar daquelas verdades, é maldição na vida da pessoa, não é edificação, não é erguimento. E Paulo está dizendo, olha, irmãos, tudo crê no sentido aqui de dar à pessoa o critério da dúvida, de ver o que a pessoa ela pode se tornar. Irmão, eu creio que você pode se tornar uma pessoa em Cristo, né? Isso aqui é produzido pelo Espírito. Esse tipo de pensamento é produzido pelo Espírito. E tudo espera. A lição ela traz que é no sentido de você ter a expectativa de algo melhor. Nós cremos, irmãos, na volta de Jesus. Nós cremos que um dia o Senhor vai voltar e vai levar a sua igreja.
E isso a gente tem que demonstrar também para a igreja. A esperança de algo melhor. Demonstrar para aquela pessoa que às vezes a gente critica ela, a esperança de que existe algo melhor. A esperança, né, de olhar para uma pessoa que necessita de mudança, que está no pecado, e a gente olha, você pode ser melhor. Né? Você traz esperança para a pessoa. Não rebaixamento, mas esperança. Então isso aqui é o que ela... E a gente percebe que Cristo ele faz isso com nós. Todas essas características Cristo faz conosco. Cristo ele espera pela gente. Cristo é bondoso para com a gente, é misericordioso. Cristo ele vê o que a gente pode se tornar. Cristo se entregou por nós, Cristo sofreu. Cristo, ele tem a esperança de que a gente vai estar nos céus, até porque senão, porque ele teria falado aquilo em João 14, né, de que ele foi ao céu preparar moradas para nós. Olha quais as características que Cristo está demonstrando. Características que a gente precisa viver hoje dentro da nossa igreja, para que os irmãos de fato cresçam na palavra do Senhor e vivam isso. E a lição também traz o que o amor não é, irmãos. O amor, ele não inveja. E a lição ela deixa claro o seguinte, que a inveja aqui estava muito associado com o comportamento dos coríntios de um invejar o dom do outro. Sabe, a gente vê isso ali no capítulo 14, onde uma pessoa tinha um dom de línguas, o outro não tinha, o outro invejava o dom de línguas, né? E aqui, irmãos, a gente não tem por que a gente invejar as outras pessoas, não tem por que a gente... eu queria ser tal como irmão, nosso irmão prega, o irmão fala. Algumas pessoas, né, elas chegam para dizer assim, nossa, irmão, como eu queria pregar como você, como eu queria falar como você e tudo mais. Aí a pessoa foca no dom que Deus deu para o outro e não para o dom que Deus deu para ele, né? E aí não se vangloria, não se orgulha, né? E aí a gente remete ali ao aspecto dos coríntios, né? Que os coríntios eles queriam ser elogiados. Tive isso em 1 Coríntios capítulo 4, né? Onde os líderes, os ministros, né? Eles queriam ter as pessoas ao lado deles, né? Tanto que tava aquelas divisões ali, a gente vê em 1 Coríntios capítulo 1 ao 4. Mas aqui Paulo está falando que o líder, cara, o líder ele não quer vanglória, não quer elogios para si. O líder ele quer servir. E quando fala do orgulho, aqui não se orgulha, né? Paulo está falando, tem outras versões que traz assim, não se ufana. É a mesma palavra que aparece em 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, quando Paulo ele diz, né, que o conhecimento ele infla, ele incha, né? Que o conhecimento ele torna a pessoa orgulhosa, arrogante. E Paulo está combatendo isso aqui da mesma forma como ele combateu no capítulo 8. A pessoa que tem o conhecimento, ela não deve ficar orgulhosa. Ela deve ser humilde através do amor de Cristo. Ele não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, né? E olha que características que estão sendo trazidas aqui, né? Não procurar os seus interesses. A gente viu isso no capítulo 10, onde o capítulo 10 falava, né? Que um dos problemas que estava acontecendo em relação às carnes sacrificadas a ídolos, capítulo 8 e capítulo 10, era que os irmãos estavam... O que é que estava acontecendo com os irmãos? Tinha muitos irmãos que eles não queriam abrir mão do próprio direito, por causa do conhecimento que eles tinham, eles não queriam abrir mão do próprio direito. E aí Paulo diz, olha, não busquem os seus interesses. Exemplo de Cristo. Cristo não buscava os seus interesses, Cristo buscava o exemplo do Pai. Não se ira facilmente, aqui no sentido de ficar ansioso, agitado, ser um pavio curto. E a gente percebe que na igreja de Corinto estava acontecendo brigas, né? Não guarda rancor, né? Não guarda rancor no sentido de... tem outras versões que inclusive assim traz, né, que esse amor ele não leva em conta, né, o erro do outro, no sentido assim, fulano fez algo comigo, não quero mais saber de fulano errou comigo. Sabe aquela pessoa que fica remoendo o erro, remoendo a falha que a outra pessoa teve para com ela? Imagina, irmãos, se Deus ele ficasse remoendo os nossos pecados, a gente estaria vivo ainda? Nós não estaríamos vivos. Porque se Deus ficasse remoendo os nossos pecados, a gente já teria sido destruídos. Mas não. Deus ele nos ergue, Deus ele nos levanta, Deus ele nos limpa, Deus ele nos lava, Deus ele nos mostra o caminho correto. E quando a gente cai, Deus ergue a gente novamente.
E aí Paulo ele está dizendo o seguinte, olha, a igreja precisa disso. E aí tem um comentário bem interessante na lição, né, que é citando um outro autor, que diz assim, que que você pegar esse capítulo, esses versos aqui onde fala dos nãos, e você tirar os nãos, né, você vai ver a igreja de Corinto. Por exemplo, se a gente tirar os nãos, a gente vai ver um povo invejoso, um povo que se vangloria, um povo que é orgulhoso, um povo que maltrata os outros, um povo que procura os próprios interesses, um povo que se ira facilmente, um povo que guarda rancor. Olha que cena terrível, né? Olha que cena terrível. E misericórdia, irmãos, para que nós não sejamos assim e que a nossa igreja também não seja assim. E aí, para finalizar, meu querido, se você chegou até aqui, você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e me ajuda, né, a cumprir a meta que eu tenho aqui de 150 inscritos até o final de agosto. Vamos continuar, né? Paulo, ele traz isso aqui, né? E ele trazendo a imagem de Cristo, a gente precisa entender uma coisa, né? Cristo é o nosso ideal. E a lição deixa claro que nem sempre a gente vai conseguir viver o ideal. Mas o fato de nós não vivermos o ideal não significa que a gente não deve tentar, que a gente não deve caminhar, que a gente não deve avançar, né? Que embora o ideal ele pareça assim tão distante às vezes, isso não nos deve causar frustração, isso deveria nos motivar a querer melhorar. Poxa, eu sei que existe um ideal. Se eu não chegar no 100%, como é que vai ser minha vida se eu chegar no 90%? Como é que vai ser a minha vida se eu chegar em 20%? Vai ser melhor do que eu não ter saído do canto. Então a lição ela nos motiva a, quando nós olharmos para isso aqui, a gente querer aquilo ali, a gente querer viver aquilo, sabe? A gente querer viver aquilo na nossa vida. Então, nós precisamos de fato viver o que, olhar para isso como um alvo na nossa vida. Olha, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar ao Espírito Santo para que essas características possam existir na minha vida. Isso é a transformação que a palavra do Senhor nos traz. Isso é a transformação que o Espírito Santo ele nos motiva a buscar. Uma mudança, uma melhora, alguém diferente, né? E embora o ideal às vezes esteja muito distante, eu preciso continuar caminhando e buscando. Imagina, meus irmãos, se cada atleta, né, que é campeão e tudo mais, eles olhassem assim, nossa, é tão difícil ser campeão, não vou nem começar. Não seriam campeões, né? Mas coloquemos as nossas frustrações, as nossas dúvidas aos pés do Senhor, porque se preocupar e ficar angustiado não vai mudar a nossa situação, mas nós colocando isso aos pés de Cristo, Cristo ele nos transforma. E aí, para finalizar, Paulo ele diz o seguinte, no verso 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito se desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por que o amor é o maior, irmãos? Porque o amor é o que representa o caráter de Deus. Esse amor que está sendo falado aqui é o amor divino, o amor que representa o caráter de Deus. Então, quando Paulo fala isso, Paulo está trazendo o seguinte, gente, um dia profecias não vão ser mais necessárias, porque as profecias nos apontam para o ideal, para a volta de Cristo e tudo mais. Um dia, todo o conhecimento que a gente tem aqui não vai ser comparado com o conhecimento que a gente vai ter lá no céu. Um dia, se a gente fala em línguas, um dia essas línguas vão perder o seu efeito, porque a gente vai tudo falar a mesma língua no céu, a gente não vai precisar estar pregando o evangelho no céu, a gente vai estar no local perfeito, mas lá no céu, o amor vai persistir, porque Deus, ele é amor. E Deus ele quer derramar o seu amor no nosso coração. Meus irmãos, que lição maravilhosa, que estudo bíblico aprofundado. Um estudo bíblico que a gente se farta, que a gente se deleita na palavra do Senhor e que nos aponta um caminho melhor, um caminho mais perfeito, como Paulo dizia, né? Eu vos apresentarei um caminho mais perfeito, um caminho ideal. Irmãos, que busquemos no Senhor esse amor.
que sejamos transformados por esse amor, que a nossa igreja local, que a nossa igreja mundial, ela comece a demonstrar o amor do Senhor. Se você chegou até aqui, meus queridos, meu querido, muito obrigado mesmo. Eu vou deixar aqui mais um vídeo, caso você queira continuar estudando a palavra do Senhor, para que você se aprofunde, e que nós caminhemos juntos até o céu. E que nessa jornada Deus nos encha com amor divino, com amor ágape, com amor que transforma-nos à imagem e semelhança do nosso Deus. O amor que só pode ser derramado pelo Espírito. E para isso, nós precisamos o quê? Estudar a palavra do Senhor com profundidade e clamar pelo batismo do Espírito. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado, meu querido, e até o próximo vídeo. Valeu!